Lições que me fizeram crescer, me desenvolver, ampliar minha mentalidade e principalmente criar e gerar grandes resultados no mercado de delivery, não só para mim, mas também para milhares de alunos, clientes mentorados. Eu vou fazer uma reflexão aqui nesse vídeo do que eu acho mais importante. Meus vídeos aqui são muito técnicos, né? Eu falo muito sobre estratégias pontuais, ações, botões que você tem que apertar, ações concretas. Mas nesse vídeo eu vou falar mais sobre mentalidade e sobre movimentos que a gente precisa fazer de fato para buscar o resultado e que de fato eu fiz e vejo os meus alunos fazendo, e isso é um rastro para o sucesso. E vou falar sobre isso nesse vídeo depois que a nossa editora soltar a vinheta. Solta a vinheta aí, editora. Então vamos lá. A mentalidade é algo hoje que se fala muito na internet, tem muito coach, eu tento evitar muito esse tema de mentalidade. Isso me irrita um pouco, né? Porque muita gente é muito iê, é muito, vamos mudar a mentalidade. E eu não acho que a mentalidade por si só, ela é capaz de te levar para um outro patamar. A ação é que nos leva para outro patamar. Mas só que antes da gente executar qualquer coisa, a gente projeta na mente. E isso é muito importante. Então, quais são as lições que eu entendo disso? É importante sim a gente acreditar que é capaz de executar algo, mas é importante também a gente conseguir olhar a realidade, projetar dentro de uma realidade alcançável, plausível e fazer o que é necessário ser feito para conseguir chegar nesse resultado. E, obviamente, dar um passo do tamanho da nossa perna. Tem gente que sonha, né, de uma forma absurda, entendeu? Coisas que são improváveis. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E a gente tem que sonhar grande? Tem que sonhar grande. Mas vamos botar o pé no chão e dar um passo viável em direção a esse sonho? Eu posso, às vezes, não saber como chegar a ser um dono de 300 lojas, ter franquias, mas para eu chegar a ter 300 lojas, que talvez seja o seu sonho grande, você tem que ter primeiro 3. Então você tem uma hoje, faltam 2. Então vamos lá, 3. Como é que eu vou chegar na minha terceira loja? O que eu preciso fazer para abrir a minha segunda loja? E aí, um passo de cada vez, em algum momento você vai chegar no sonho grande, ter 300, 1.000, 2.000 lojas, quem sabe. Mas ter um sonho e um pé no chão. Ponto importante e fundamental que eu vejo em todos os meus clientes, em mim mesmo, que gera muito resultado, é você conseguir gerar escala dentro de um processo estruturado. Então, por exemplo, o que você faz, se o teu delivery hoje tem uma limitação de escala, o teu negócio vai estar limitado e você vai ter muita dificuldade de crescer. E muitas vezes a limitação de escala não é a capacidade de atrair cliente. Atrair cliente hoje, o iFood, as redes sociais, influenciadores, todas as ações, tráfego pago, você traz cliente. Se você tem capacidade de atender, você traz o cliente. O problema é que as operações de delivery hoje, elas falham muito na parte operacional. Então a lição que eu tenho é o seguinte: se você quer crescer e quer realmente ter uma operação extremamente escalável, você precisa tirar gargalo da sua operação. Você precisa dizer assim, cara, time, o que eu posso fazer para eu soltar um pedido em vez de 5 minutos, em 1 minuto? Ô fulano, doutor, isso não é possível, porque a gente precisa de 5 minutos, acontece isso. Todo mundo vai falar que não é possível, mas você vai falar, cara, eu preciso de uma maneira. Nem que eu tenha que reduzir meu cardápio, nem que eu tenha que mudar o processo, nem que eu tenha que redesenhar a minha linha de produção. Eu preciso soltar em 1 minuto. Então, se isso é viável, isso é implementável, você vai ter que ir atrás disso. Então, não aceite do seu time ou das pessoas que estão ali viciadas naquela estrutura já que está rodando há muito tempo, de que aquilo ali é o máximo que dá para fazer. Que você pode reconstruir, reconfigurar. Um chip de celular há 5 anos atrás, há 2 anos atrás,
processava muito menos, com uma qualidade muito inferior do que os chips atuais. E daqui a 1 ano vai ser a mesma coisa, daqui a 10 anos isso vai virar obsoleto. E a gente não pode ficar fazendo as mesmas coisas sempre do mesmo jeito, achando que a gente está fazendo o melhor possível. Inclusive fiz uma live hoje com um mentorado meu, e que ele demora 5 minutos para soltar o açaí. E eu falei para ele, Delmar, cara, você tem que soltar isso aqui em 1 minuto, montar um açaí, dá para fazer em 1 minuto, ou até menos. Por que 5 minutos? Ah, não, porque a gente tem um processo, as camadas. Cara, então para e reveja esse processo. Porque isso está te limitando, porque aí o tempo de entrega dele vai lá para 40, 50 minutos, não consegue tirar esse gargalo, aí está tendo muita demanda, mas não consegue atender rápido. O que vai acontecer? Vai estagnar. O algoritmo do iFood vai falar, parou, não traz mais vendas para esse cara, mais vendas do que ele está aguentando, esse é o limite dele. Então o gargalo é também na nossa cabeça de achar que não dá para fazer em mais de 5. Por quê? Dentro daquela estrutura de como é feito, talvez não dê mesmo. Mas você vai ter o quê? Que implodir aquela lógica e reconstruir a lógica. E às vezes reconstruir a lógica significa o seguinte, eu vou usar um outro tipo de açaí para botar mais açaí mais rápido no copo, de repente um açaí mais cremoso, de repente eu vou criar uma linha com 3 pessoas, e no caso dele tem 6 na linha, né? Eu crio 3 especialistas, recheio primeira parte para encher o copo, segunda parte para fazer as camadas e a terceira parte para finalizar. E 2 pessoas ou 3 pessoas apoiando a linha, já cortando banana, deixando tudo pronto para que as pessoas da linha de produção só peguem, montem e se especializem em uma etapa do processo. Então, redesenhando, implodindo, refazendo a maneira de montar aquele copo de açaí, eles conseguem chegar em 1 minuto, eu tenho certeza. Mas não do jeito que está hoje. Do jeito que está hoje, talvez 5 minutos é o tempo mesmo. Então, a gente tem que começar a pensar fora da caixa. Dizer assim, cara, eu preciso entregar em 1 minuto. Eu preciso despachar em 1 minuto, não entregar em 1 minuto. Preciso despachar isso aqui para os motoboys em 1 minuto. Para quê? Para eu ter um tempo de entrega de 20 minutos. Eu consegui ganhar essa velocidade. Isso é muito importante. E isso, às vezes, é um bloqueio mental do dono da loja. Por quê? Porque aquela operação está viciada e você precisa quebrar esse padrão. E isso muda o jogo. E isso leva a tua operação de 30, 40, 50 mil para talvez uma operação de mais de 1 milhão de faturamento por mês e múltiplas lojas e ficar relevante e todo mundo da cidade te conhecer, porque você atende alto volume. O alto volume te dá um poder muito grande com teus fornecedores. Você passa a ser relevante, todo mundo te conhece, todo mundo compra de você. Então você precisa tirar esses gargalos. Isso é muito importante. Muito importante. Então isso é algo para mim que eu vejo claramente nas operações, que não é apenas o hackzinho do iFood. Eu tenho um cliente, uma pizzaria na Moca, que em 1 mês a gente aumentou 135 mil reais a venda dele. Pô, Baldinho, o que você fez diferente desse cliente que aumentou 135 mil num único mês de venda? Eles faturavam 100 mil, passaram a 235 mil em 1 mês da nossa consultoria. Cara, isso é muito fora da curva. A gente não consegue fazer isso para todo mundo. Né? Por que eu não consigo fazer isso para todo mundo? Porque nem todo mundo tem o preparo dessa loja de lidar com aquele volume de venda tão bem. Tanto que no mês seguinte eles foram para 260 e foram só galopando. É incrível. Agora, a operação ela foi modulada. E o dono da loja, o Gabriel, um menino jovem, ele tem a visão de escala. Ele falou para mim, Baldino, agora eu quero bater 1.200.000 nessa mesma unidade. Eu falei, cara, de você eu não duvido nada, meu amigo. Ele falou, não, já estou com minha estrutura aqui, estou fazendo aqui. Ele e a esposa dele, trabalhando pra caramba, fazendo as coisas, tirando o gargalo. Ou seja, tem a mentalidade de criar estrutura e tirar gargalo para poder vender em alta demanda. A chance desse cara, daqui a 3 anos, ter uma rede de dos maiores volumes de venda de pizza de São Paulo é grande. E início de 2024, ele estava vendendo quase 30 mil no iFood. E já está vendendo mais de 600 mil
né? Em total, iFood fora do iFood. A loja do iFood já está batendo quase 400 mil. Então, ele entendeu essa dinâmica, ele entendeu esse movimento. Isso é muito importante. A sua limitação, ela está quando você diz para o seu time, cara, isso aqui não dá. Tem um exemplo muito bom também. Ó. Se eu não me engano, foi 2018 ou 2017. O iFood, ele naquela altura, ele fez uma proposta para algumas operações que já vendiam bem. Era o caso da minha, né, a minha loja Família Baldino, eu tinha, né, fechei mais ou menos uns 2 anos atrás, mas a Família Baldino, ela era um player que estava crescendo muito no Rio de Janeiro, ele estava muito bem, e o iFood chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma oferta para você, era o DFN, a galera mais antiga do iFood vai lembrar. O DFN era o seguinte, era uma ação de marketing que o iFood fazia, então, por exemplo, ele falou, ó, eu pré-compro do seu cardápio 4.400 itens. Ele queria me comprar. Eu pago para você em D mais um. Se você disser ok, eu vou dizer, ó, quero tantos de macarrão bolonhesa, tantos de macarrão ao pesto. Ele mandou uma tabelinha e diz assim, ó, quanto que ele ia comprar e quanto que era o meu preço de cardápio, quanto ele me pagaria. Então era mais ou menos assim, ó, macarrão ao molho bolonhesa. Ele queria me comprar 800 unidades, 800 pratos. Que eu imagino que eu vendia por R$40 na época, aquele macarrão bolonhesa, e ele falou, ó, te pago 22. Te pago 22, mas eu vou te pagar em D mais um, você assinando o contrato comigo, o dinheiro está na tua conta. Aí que eles falaram para mim, ó, você vai lá negociar melhor com o teu fornecedor, compra mais barato, se organiza, você vai ter uma margem menor, mas, pô, vai ter essa pancada de venda, você vai ganhar visibilidade e tal. Eu falei, pô, fiz a minha conta, pô, a gente produziu a nossa própria massa. Meu CMV era super baixo, R$22, fechava a conta ainda. Eu não tinha prejuízo, né, com o CMV vendendo nessa margem. Beleza, topei, aceitei, eles me fizeram nem existia Pix na época, né, mas fizeram uma transferência bancária de R$110 mil, pum, fiquei rico do dia para a noite, né, rico, entre aspas, felizão, alavancado ali de caixa, o depósito fez do iFood. 3 semanas depois começou a vir os pedidos, pá. Naquela época a gente vendia, sei lá, 80 pedidos por dia, 40 no dia ruim, 80 no dia bom. Aí começou a bater 220, 250, 280 pedidos todos os dias. Tipo, algo muito acima do que a gente fazia. E era um pedido atrás do outro. A primeira semana foi um caos, porque a minha equipe não estava adaptada àquele volume. Então a gente corria de um lado para o outro, mas eu fui para a operação, fiquei lá, a gente foi organizando. Depois de uma semana que a gente estava tomando pancada, o meu time estava fazendo 200 pedidos. Eu tinha uma pessoa a mais na cozinha e uma pessoa ajudando no despacho a mais. Eu botei 2 pessoas a mais só. Obviamente tive que chamar de 4, 5 motoboys que eu tinha, foi para 15 motoboys todos os dias. Então isso me custou caro. Então foi onde ali eu tomei uma grande lição de que a minha margem ficou muito apertada, mesmo o meu CMV cabendo, né? O meu custo para movimentar toda aquela máquina ficou caro, então eu tomei um prejuízo nessa brincadeira de DFN lá com o iFood. Né? Podia até ter fechado o meu delivery na época, graças a Deus a gente conseguiu se organizar. Então, mais o que eu quero dizer é que a minha equipe, na segunda semana, já estava fazendo 200 pedidos assim, ó, lindamente. Ou seja, a nossa capacidade de se adequar a uma nova realidade, ela é muito mais elástica do que a gente imagina, muito mais elástica. Então, eu me lembro das meninas que trabalhavam comigo e falaram assim, agora eu quero só 200 por dia, 250 para mim é uma... Tipo, só que tipo, já estava adaptado. A gente começou a rodar num ritmo, eu falava, cara, eu não achava que era viável a gente fazer essa quantidade de pedidos com esse número de pessoas. Eu achava que eu ia ter uma cozinha 3 vezes maior e não precisava. A gente foi adaptando, foi resolvendo ali, organizando, né, tirando os gargalos, vendo como é que funcionava. E deu certo. Entre aspas, né? Deu certo operacionalmente. Depois, eu tomei. E não foi pouco, porque depois eu fiz as apurações. E na época foi uma confusão também do iFood, porque ele ele vendia e te pagava o repasse. Aí, 3 meses depois, ele começou a descontar os repasses.
de forma, sabe, não era claro quanto ele ia descontar, enfim, foi um problema, teve gente que quebrou com isso, foi uma experiência, não foi má intenção do iFood, eles fizeram bem intencionados, mas eu quero dizer o seguinte, que nem sempre a margem que você coloca, pequenininha que às vezes dá para você pegar um grande volume, não é só a margem que você tem que olhar. A minha estrutura para atender isso, por mais que eu só botei mais 2 pessoas na minha linha de operação, a minha margem foi muito achatada, essas 2 pessoas me custaram e a logística estourou, explodiu. Meu custo de logística foi nas alturas para dar conta disso tudo e dar conta bem. Então, para mim foi uma experiência que valeu muito aprendizado, porque não é só vender, né? A estrutura da venda também é muito importante. Então eu vejo hoje meus mentorados que fazem 800 pedidos por dia. Eu tenho mentorado que já fez mais de 2.000 pedidos num único dia. E a estrutura é muito bem montada. É uma estrutura que já está bem validada no custo por entrega controlado. Então ter o controle disso tudo faz com que você consiga ter um resultado melhor. Então, essa coisa de sair correndo, no caso do DFN, eles me ligaram, eu tive que dar a resposta no mesmo dia, fiz uma conta rápida, aceitei. Foi uma aventura, eu aprendi, mas foi difícil depois pagar essa conta. Ficou caro e foi complicado, mas grandes lições. Hoje eu sou grato, eu olho para trás e falo, pô, ter vivido isso foi importante para entender que você não pode fazer volume a qualquer custo. Você tem que ter um volume de venda também controlado dentro do seu custo operacional, da sua capacidade de produção. Senão você vira um caos, você não entende nada que está acontecendo. Então a chance de ter desvio é maior, a chance de a qualidade do teu serviço cair é muito grande. Então tomar muito cuidado, porque a sua reputação pode ir por água abaixo se você não cuidar disso tudo. Então, crescer no mercado de delivery não é só você sair vendendo. Você tem que ter realmente conhecimento dos seus indicadores, dar passos do tamanho da sua perna, olhar o caminho para onde você quer ir e, principalmente, tirar gargalos da sua operação e de forma estruturada. Eu tenho mentorados, cara, que são assim, eu vou nas lojas deles, visitas, e eu fico assim, sabe, impressionado com a qualidade do trabalho deles. E não, quando eu digo qualidade, não é qualidade do produto, não. É como que, às vezes, com 200 pedidos num dia, um processo limpo, claro, silencioso, organizado, cada um fazendo o seu papel. Parece que é uma orquestra tocando uma música clássica, com violinos, contrabaixos e tudo mais, porque trabalham muito bem, cada um no seu lado, fazendo alguma coisa. Ao passo de você ver operações desorganizadas, tá todo mundo batendo cabeça, um corre para lá, outro corre para cá, o cara faz 3 funções ao mesmo tempo, erra pra caramba. Isso é que é o problema. Isso é um gargalo. E você precisa organizar. Quanto mais organizado você tiver, quanto mais especializado o seu funcionário for dentro do trabalho que ele vai fazer na cozinha, no despacho, ou mesmo na logística de entrega, mais qualificada vai ser a sua operação e mais segura, com mais margem, com mais nível de controle e com mais capacidade de venda. Você acha que um mentorado meu que faz 2.200 pedidos em um único dia, como é que esse cara se organiza? É porque tem muito processo, está tudo bem desenhado. Claro que no dia de pico sempre vai ter um momento caótico, sempre vai acontecer algum problema. Isso é possível, mas não é sempre. É somente em alguns momentos específicos, no horário de pico. Ali, e esses problemas são resolvidos, não é o fim do mundo. Então, olhar dessa forma, nesse ângulo, faz com que você entenda que o futuro, a maneira como você vai construir o futuro do teu negócio está muito ligado às suas limitações de visão e para onde você não consegue ver. Então, caminhar para o conhecimento, entendendo as mecânicas, olhando para o teu mercado de forma estruturada, dando um passo do tamanho da sua perna, faz com que você chegue lá e tenha uma operação muito, muito significativa, né, de acordo com o seu momento. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. E se você ainda não é inscrito lá do nosso canal aqui do YouTube, se inscreve no YouTube,
Deixa aqui seu comentário, fala aqui qual é a sacada que você teve desse vídeo. O que você já fez aí que foi uma quebra de paradigma? Comenta aqui embaixo, quero ver o seu comentário. E se você ainda não me segue no Instagram, @Fernando Baldino, me segue lá, sempre tem conteúdo diário e a gente sempre está se comunicando, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, um abração, valeu. Tchau, tchau.